Imagine-se sentado no Monte das Oliveiras, um local sagrado e sereno nos arredores de Jerusalém. A brisa suave acaricia seu rosto, enquanto o sol se põe no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e púrpura. Ao seu redor, os discípulos de Jesus, homens simples, mas sedentos de conhecimento, observam atentamente cada movimento do Mestre. Antes de mergulharmos nesta mensagem poderosa e atemporal de Jesus sobre o fim dos tempos, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Assim, você nos ajuda a espalhar a palavra e a alcançar mais corações com esta mensagem transformadora. Jesus, com um olhar profundo e voz serena, começa a falar sobre o futuro. Ele menciona que o majestoso Templo de Jerusalém, orgulho e centro da fé judaica, será destruído. Não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas, afirma ele, conforme registrado em Mateus capítulo 24, versículo 2. Os discípulos, perplexos e ansiosos, perguntam: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus então começa a descrever uma série de eventos que precederão o fim dos tempos. Ele alerta sobre o surgimento de falsos profetas, guerras, fomes, terremotos e perseguições. Esses sinais, segundo Jesus, seriam apenas o princípio das dores. Ele enfatiza a importância da vigilância e da perseverança na fé, encorajando seus seguidores a não se deixarem enganar ou desanimar diante das adversidades. Historicamente, algumas dessas profecias se cumpriram de maneira impressionante. Em 70 d.C., Jerusalém foi cercada e destruída pelas tropas romanas lideradas pelo general Tito. O templo, símbolo máximo da presença de Deus entre o povo judeu, foi incendiado e arrasado, cumprindo a profecia de Jesus. A destruição de Jerusalém foi um evento catastrófico. Milhares de judeus foram mortos ou vendidos como escravos. A cidade sagrada foi saqueada e o templo, que havia sido o centro da vida religiosa e cultural, deixou de existir. Esse acontecimento marcou profundamente a história do povo judeu e do cristianismo nascente. No entanto, as palavras de Jesus não se limitam a eventos históricos. Elas carregam um significado espiritual profundo e atemporal. Os sinais descritos por ele, falsos profetas, guerras, desastres naturais e perseguições, são realidades que a humanidade enfrenta ao longo dos séculos. Eles servem como lembretes da fragilidade da vida terrena e da necessidade de estarmos sempre preparados espiritualmente. Jesus enfatiza a importância da fé e da perseverança. Ele encoraja seus seguidores a não temerem as tribulações, mas a confiarem na providência divina. Não se preocupem com o que dirão para se defender. Eu lhes darei palavras de sabedoria que os seus adversários não poderão resistir nem contradizer, assegura ele. Essa mensagem é extremamente relevante para os dias de hoje. Vivemos em tempos de incertezas, conflitos e crises. As palavras de Jesus nos lembram da importância de mantermos nossa fé e esperança, mesmo diante das adversidades. Elas nos convidam a refletir sobre nossa vida espiritual e nossa relação com Deus. Ao final de seu discurso, Jesus fala sobre sua segunda vinda. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória, declara ele. Essa promessa traz conforto e esperança aos crentes, assegurando que, apesar das tribulações, haverá um desfecho glorioso para aqueles que permanecem fiéis. As palavras de Jesus sobre o fim dos tempos são, ao mesmo tempo, um alerta e um convite à esperança. Ele nos deixou uma visão clara de que o mundo enfrentará tempos difíceis antes de sua gloriosa volta. No entanto, em meio às advertências, há promessas que fortalecem o coração de seus seguidores. Jesus falou sobre sinais nos céus e na terra,
sinais que deixariam as pessoas perplexas e atemorizadas. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, angústia entre as nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Lucas capítulo 21, versículo 25. Esses fenômenos assustadores, associados ao julgamento de Deus, seriam sinais de que algo grandioso está prestes a acontecer. Ele continuou: os homens desmaiarão de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Lucas, capítulo 21, versículo 26. Essa descrição é intensa, não é? Imagine o impacto emocional e espiritual de ver eventos tão dramáticos. No entanto, Jesus nos oferece uma direção clara para lidar com essas situações. Quando esses sinais começarem a se manifestar, ele nos instrui: levantem as suas cabeças, porque a redenção de vocês está próxima. Lucas, capítulo 21, versículo 28. Isso significa que enquanto o mundo sucumbe ao medo, os seguidores de Cristo devem olhar para cima, cheios de esperança. Para aqueles que confiam em Deus, esses sinais não são motivo de desespero, mas de alegria, pois apontam para a proximidade de sua vinda. Além dos sinais externos, Jesus também mencionou um evento central que marcaria os últimos dias: o tempo dos gentios. Ele afirmou que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Lucas capítulo 21, versículo 24. Historicamente, isso remete à ocupação de Jerusalém por nações estrangeiras, um período que começou com a destruição do templo em 70 depois de Cristo e continua até hoje, de certa forma, com disputas políticas e territoriais envolvendo a cidade. Mas o que significa o tempo dos gentios? Para muitos estudiosos, esse período refere-se à era em que o evangelho seria pregado às nações gentílicas, cumprindo a ordem de Jesus de fazer discípulos em todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 19. Quando essa missão for completada, o plano de Deus para a história humana alcançará sua plenitude e Jesus voltará. Enquanto isso, somos chamados a perseverar, mesmo em meio a tribulações e perseguições. Jesus foi honesto ao dizer que seus seguidores enfrentariam tempos difíceis. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Lucas capítulo 21, versículos 16, 17. Mas, mesmo diante de tantas adversidades, ele nos dá uma promessa que deve aquecer o coração de todos os crentes. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês ganharão as suas almas. Lucas capítulo 21, versículos 18 e 19. Essa declaração é um lembrete poderoso de que, mesmo que enfrentemos perdas terrenas, nossa salvação está garantida em Cristo. Ao longo da história, vemos exemplos inspiradores de cristãos que viveram essa realidade. Durante os primeiros séculos, muitos foram perseguidos, presos e até mortos por sua fé. No entanto, sua confiança em Jesus permaneceu inabalável. Eles entenderam que a vida eterna com Deus era muito mais valiosa do que qualquer sofrimento terreno. E hoje, essa mesma confiança é exigida de nós. Embora em muitos lugares do mundo o cristianismo seja praticado livremente, milhões de pessoas ainda enfrentam perseguição por sua fé. Seja em países onde o cristianismo é proibido, seja em ambientes onde os valores cristãos são desprezados, os seguidores de Cristo continuam sendo desafiados a perseverar e a manter sua fidelidade. Além de perseverar, somos chamados a viver de maneira vigilante. Jesus usou uma parábola simples, mas profunda, para ilustrar isso. Reparem na figueira e em todas as árvores.
Quando elas brotam, vocês mesmos percebem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Lucas capítulo 21, versículos 29 e 31. A mensagem é clara. Assim como reconhecemos as estações pelos sinais na natureza, devemos reconhecer os tempos espirituais pelos sinais que Jesus descreveu. Isso exige que estejamos atentos, não apenas ao que acontece ao nosso redor, mas também ao estado de nossa própria fé. Jesus também nos advertiu contra o perigo de sermos consumidos pelas distrações e preocupações da vida. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem sobrecarregados com orgias, bebedeiras e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês de repente, como uma armadilha. Lucas, capítulo 21, versículo 34. Essas palavras são um lembrete de que precisamos manter nosso foco em Deus e em sua missão, evitando que as preocupações mundanas nos desviem de nosso propósito espiritual. Por fim, Jesus nos chamou a uma vida de oração constante. Vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Lucas, capítulo 21, versículo 36. A oração nos conecta com Deus e nos dá forças para enfrentar as adversidades. Ela também nos mantém alertas e espiritualmente preparados para os desafios que virão. A mensagem de Jesus sobre o fim dos tempos não é apenas um relato de eventos futuros, mas um guia prático para viver no presente. É um chamado à vigilância, à fé e à esperança. Ele nos lembra que mesmo em meio às tribulações, Deus está no controle e tem um plano perfeito para a nossa redenção. Portanto, que possamos viver cada dia com a confiança de que Jesus voltará e que suas promessas se cumprirão. Enquanto esperamos, sejamos fiéis, vigilantes e comprometidos em espalhar sua mensagem de amor e salvação para o mundo. Se inspirou com o conteúdo? Veja na descrição itens especiais que vão edificar sua vida e renovar sua fé. Não perca!